Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to welcome our audience to this webinar in celebration of the International Human Rights Day regarding the treaty to abolish nuclear weapons that just as recently as October this year has reached the milestone of 50 ratifications and thus will come into effect next January. I would like to thank our host, the Brazilian Bar Association chapter of Rio Grande do Sul, embodied in the person of our president, Dr. Ricardo Breyer, also the two coordinators of the Human Rights Commission, Dr. Rodrigo Pugina and Dr. Roque Ziegel, as well as the coordinator of this event, Dr. Aline Eggers. I would also like to thank the president of the International Relations Commission, Dr. Rodrigo Prestes, and the entire board of directors and state councilors of the Brazilian Bar Association chapter of Rio Grande do Sul. And most of all, I would like to thank our honorable speakers of this afternoon, Professor Christian Whitman and Leo Hoffman Axthelm, representatives of the international campaign to abolish nuclear weapons that was awarded in 2017 the Nobel Peace Prize for their outstanding work in advocating the importance of bringing civil society together around the world to demand from national governments as well as world leaders an effective commitment on abolishing the use of nuclear weapons. Now I invite the Undersecretary General of the Brazilian Bar Association chapter of Rio Grande do Sul, Madam Fabiana Barti, to also welcome you. Please, Madam Undersecretary. Roberto, muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanham nesta webinar tão bem organizada, e inicio agradecendo, então, a organização do evento na pessoa do Dr. Roberto Vinícius Silva Saraiva, que fez essa bela introdução aos nossos palestrantes desta tarde, igualmente a doutora Aline Eggers e ao doutor Roque Ziegel, e embora não se faça presente aqui, ao doutor Rodrigo Pugina, todos eles integrando a nossa Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. Vocês me perdoem a pequena interrupção que eu tive aqui, nós temos uma ave em nossa casa que vive solta, e então, em alguns momentos, ela resolve posar na minha cabeça, mas fiz questão de fazer esta pausa e fazer este registro antes de cumprimentar os nossos palestrantes, embora a solenidade do momento, porque, de uma certa forma, a abolição de armas nucleares guarda relação com a nossa permanência enquanto seres humanos no nosso planeta, mas também como um habitat de todos os seres vivos que coexistem conosco neste planeta. Então, por isso, me permiti, então, aproveitando o pouso deste pássaro domesticado, mas fazer essa referência à importância do tema. O tema, ele importa com a vida de todos nós. Então, por isso, agradeço muitíssimo o convite, a aceitação do convite que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, fez ao Dr. Christian Whitman e ao Dr. Leo Hoffman Alsthelm. É uma honra recebê-los na seccional do Rio Grande do Sul, e eu espero que o evento solidifique os conhecimentos na área de direitos humanos e especialmente no tema tão bem tratado por Vossas Excelências. Muito obrigada e que seja um excelente evento. Thank you, Madam Undersecretary. I will now introduce our speakers of this afternoon's event, who are both members of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Professor Christian Whitman is a member of the International Steering Group of ICANN
and the Network of Human Security for Latin America and Caribbean, and a professor of the Law School of Unipampa, and a Juris Doctor by Unicinos. Leo Hoffman-Ekström is the EU and NATO representative for ICANN. He co-founded the ICANN chapter in Germany, and before moving to Brussels to work for the European Commission and Transparency International. Before working with ICANN, he was a disarmament attaché for the Republic of Nauru at the United Nations in New York, and he studied international relations, political economy, international law, and anthropology in Berlin, Dresden, Buenos Aires, and Bruges. For this event, we have created a few questions for our speakers, and I would like to invite Leo to begin answering this first question. What are the main relationships between the banishment of nuclear weapons and the strengthening of human rights, economic growth, peace, security, and sustainable development? Please, Leo. First of all, thank you very much. Thank you so much for the invitation, for putting together this event. And I want to thank you also very much for bringing this topic on the agenda for this Human Rights Day. And first of all, also happy Human Rights Day to everyone. I think that also this is a good example in the midst of the pandemic, how while it keeps us all separate and apart from each other in our living rooms, at the same time, via the internet, via Zoom, we can actually also bring together people for these sorts of events who would not usually be able to travel across the entire planet in order to meet. So I think this is also a very positive element that we should keep in mind. To come back to your question, of course, I mean, this is an important moment for us, for the international campaign to abolish nuclear weapons. Not just because today is the 10th of December, and the 10th of December is the day when 3 years ago we were in the Oslo City Hall and received the Nobel Peace Prize. So that's actually 3 years ago exactly today, but also because on the 22nd of January of 2021, so in January next year, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, which was adopted at the United Nations in 2017, will enter into force, given that now enough states have ratified the treaty. And so nuclear weapons will, for the first time, be illegal under international law as of 22 January 2021. So that happens 2 days after the inauguration of a new US president, and in the year when perhaps the vaccination campaign can put an end to this pandemic. So I think this really creates a situation in which it becomes easier to understand that the world has become a better place. And so I want to draw a bit broader attention, not just to this specific treaty and the prohibition of nuclear weapons, but how, of course, we have to have a much more coherent approach to human rights, to protecting human lives, to making sure that nuclear weapons are not used again, and so on. And so this sort of coherence, I think, also shows us that banning nuclear weapons in a way it was the low-hanging fruit, right? Nuclear weapons are just so bad. It's fairly obvious that you cannot use nuclear weapons in line with international humanitarian law, that they do not discriminate between civilians and combatants, that nuclear weapons cannot be used in line with the principle of precaution, and that the effects of nuclear weapons cannot be limited in time and space. So they will affect all of the human generations to come. So in a way, it's a bit worrying that it took us so long, of course, to prohibit nuclear weapons specifically. But at the same time,
it's also important that we address all of the risks that we face as humanity, all of the security risks. And in that order, I think nuclear weapons, which could potentially end all life on Earth, including for most animals and plant species, as definitely something that deserves our attention, as well as, for example, climate change, which are, I think, the two main ways that humanity might destroy itself that are usually focused upon. So I think that's important that we also focus on these two, and that we also see the opportunity costs, of course, that we have in all of the money and resources wasted on weapons of mass destruction, on nuclear weapons, but also on their delivery vehicles. So where I come from in Germany, we now have a debate on whether to buy 30 new fighter jets for 7 billion euros for the sole purpose of dropping nuclear weapons. That seems like a lot of money for something that must never happen under any circumstances. So of course, also during the pandemic, we have seen that security is just a much broader paradigm, that it's not just about who has the biggest weapons and who invests how much money in their military, but also how many intensive care units do you have in your hospitals? How well equipped are your disease control agencies in order to quickly react to new pathogens? So of course, human security is just a lot broader than just the simplistic view on military. And so this treaty really will help, I think, to focus our attention on a broader set of agendas and of ideals. And one of them that I wanted to mention now in the beginning as well is that there's an unfortunate tendency, especially if you have a bit of a cynical view of the world. I don't know, especially now that we have had such a long presidency from Donald Trump and populistic governments in other parts of the world, and also in I dare say in Brazil. Of course, we can then become a bit disheartened and a bit cynical about our ability to make this world a better place. But I would invite us all also to take a broader view and not just see the world through the perspective of the superpowers or of the United States. They are very dominant in the media, of course, and so we do tend to also see the world through the perspective of superpowers. But the truth is that the only states that have nuclear weapons are all in the northern hemisphere. So the entire southern hemisphere of the planet is free of any nuclear weapon state. Nobody has nuclear weapons in the entire southern hemisphere. And so for these countries, and they are the vast majority, I mean, there are more than 180 countries are not nuclear armed. For them, abiding by the rule of law, abiding by international law is the best strategy to have a reliable international environment and to safeguard commerce and human prosperity and so on. So the default is that people respect international law, and to kind of have this very cynical approach to international law and to believe that it's the law of the jungle and the strongest are the ones who decide. That's a very narrow-minded approach that really only applies to a handful of countries, and that is not normal and certainly not something that is sustainable. Professor Christian, would you like to complement this answer, say something regarding these issues, please? Boa tarde, Roberto. Boa tarde ao meu colega Léo. Eu queria, antes de tudo, agradecer também a possibilidade de participar desse evento. Agradeço especialmente ao Roberto pela idealização, mas também não posso deixar de, como advogado também da OAB Rio Grande do Sul, né, OAB 70741, lá de 2017, e reforçar o papel, né? E aí eu agradeço também, em nome, obviamente, da nossa colega Fabiana, mas também remeto os agradecimentos e as congratulações ao presidente Breyer pela iniciativa da OAB em sediar um evento, uma fala de um tema às vezes distante
da realidade do brasileiro, do gaúcho, mas que, como nessa brilhante introdução do Léo, é possível ver que é um tema muito atual e necessário, que embora muitas vezes a gente imagine que essas armas estejam protegidas ou que estejam em mãos seguras, na realidade a insegurança é de todos. Enquanto alguns líderes recentemente discutiam quem tinha o botão maior, né, para que pudesse, enfim, dizimar toda a população mundial, tinha gente trabalhando pela proibição dessas armas e, inevitavelmente, né, a ICANN, como uma organização presente em muitos países, né, em mais de 140 países, é uma instituição com mais de 500 organizações que fazem parte dela, e, inevitavelmente, mudou o discurso e a narrativa que, vamos dizer assim, na grande parte do tempo, e principalmente durante a Guerra Fria, ficou tomada pela dissuasão nuclear e essa ideia de dissuasão de poder com base na existência de armas, né? Não somente, né, mas principalmente nas armas nucleares. E quanto a essa pergunta, eu acho que, né, complementando um pouco do que resta complementar da fala do Léo, é importante entender que esse tratado ele surge dentro de um escopo maior que emerge dentro do direito internacional desde 1997, que é o que, né, nós chamamos de desarmamento humanitário, né? Que esse desarmamento humanitário ele busca principalmente proibir determinadas armas ou restringir o acesso a armas e munições em decorrência das consequências humanitárias que eventual uso dessas armas, enfim, ela causa à população civil e ao globo terrestre no decorrer e mesmo após o evento da sua utilização. E aí eu chamo a atenção, né, da questão das minas terrestres, que foi o tratado que em 1997 proibiu as minas terrestres antipessoal. Depois nós tivemos outros eventos também relacionados a esse desarmamento humanitário, a Convenção sobre Munições Cluster, que é uma arma também completamente irregular dentro do cenário do direito internacional e que o Brasil ainda produz, né? Não posso deixar de mencionar que o Brasil ainda, né, não assinou o tratado, continua produzindo e exportando esse tipo de arma, mas tivemos também o Tratado de Comércio de Armas, que limitou bastante o comércio de armas e munições, com base nessa perspectiva humanitária. E, enfim, né, mais recentemente tivemos agora, lá em 2017, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, adotado em julho, mas que, curiosamente, foi assinado em Nova York no dia 20 de setembro, uma data tão importante para nós gaúchos, né? O Léo não sabe, né, imagino eu que não saiba da nossa história relacionada ao 20 de setembro, mas desde então, né, nós temos uma tradição de considerar o nosso Estado uma república. Então, é uma data também especial e que também traz um simbolismo ao Brasil. E a gente acredita que vai falar nas próximas perguntas sobre a relação, né, do Brasil enquanto país dentro desse cenário. O Brasil, que foi o primeiro país a assinar, né, pelas mãos do nosso, à época, presidente Michel Temer, foi o primeiro a assinar o tratado lá em Nova York, né? Tive a oportunidade de estar lá e acompanhar esse processo. E eu chamo a atenção para esse aspecto humanitário, que eu acho que tem tudo a ver com esse questionamento inicial, que é o fato de que nós não, quando advogamos pelo tratado de proibição, pela existência, pelo final banimento, né? Porque passamos mais de 70 anos desde a detonação, né, das armas em Hiroshima e Nagasaki, passamos mais de 70 anos sem ter um categórico banimento, uma categórica proibição de uma arma de destruição em massa. Então, o fato é que, claro, ao decorrer do tempo, muitas organizações e muitos discursos separados ocorriam, e distintos atores no cenário internacional e doméstico, obviamente, que lidavam com a necessidade do fim
dessas armas. Mas a ICANN, ela foi uma organização que, consequentemente, recebeu a valorização pelo Prêmio Nobel da Paz por ter unificado os discursos e não demonizado países, e sim a arma. Né? Então, a ICANN tem uma mensagem muito clara, né? Nós somos contra as armas nucleares, independentemente de quem as possua. Por quê? Porque uma detonação nuclear, seja ela intencional ou não, ela vai causar consequências humanitárias catastróficas, né, irremediáveis, e que, obviamente, nos colocarão numa situação de retrocesso global inimaginável. Né? Então, por conta desse discurso único, a gente consegue ver que, né, todos esses aspectos de direitos humanos, crescimento econômico, a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável, são todas situações que estão ameaçadas pela simples existência de armas nucleares. Então, a ICANN ela conseguiu promover essa sensibilização justamente por ter um discurso coerente, unido, e que, inevitavelmente, né, técnico, por conta de associar esse aspecto de que uma detonação, intencional ou não, causaria um grande retrocesso em direitos humanos, né, crescimento econômico, paz, segurança, e, enfim, né, e reforçar, claro, obviamente, os aspectos que o Léo também colocou na sua fala. Professor, thank you very much. Thank you, Leo, for this opening question. Next, I would like to ask, how important was winning the Nobel Peace Prize for the cause of the banishment of nuclear weapons? How did that affect the whole process? Professor, can you please? Bom, eu lembro, e eu acredito que o Léo também deve ter uma grande nostalgia pela data do 6 de outubro de 2017, que foi, né, na manhã de 10 de outubro, quando foi anunciado o prêmio, né, lá em Oslo. Né? Então, foi assim, para mim era madrugada. Né? Eu lembro uma pequena anedota que eu tinha aulas naquela sexta-feira, e eu lembro que fui acordado de madrugada, eufórico, e comecei a ligar para todas as pessoas próximas, né, para contar o grande acontecimento. E eu, como parte do comitê gestor da ICANN, eu sempre lembro que naquela semana, né, era uma semana bastante tensa por conta do eventual anúncio. E eu lembro que na segunda-feira daquela semana houve uma discussão assim, né, uma conversa por e-mail, questionando assim, devemos ou não estar preparados para uma eventual, porque nós sabíamos, já tínhamos a informação que fazia já 3 anos que nós recebíamos nominação, né, mas não que tínhamos sido escolhidos, nós não, né, desconhecíamos o processo interno. E aí eu lembro que naquela manhã, naquela segunda-feira, houve uma troca de e-mails onde, dentro do comitê, a gente decidiu que não era o momento, que não deveríamos nos preocupar e nos adiantar e deixar, né, material pronto, algum press release, algo que nos pudesse deixar mais confortáveis em eventual anúncio. E o assunto ali acabou. E, para nossa surpresa, na sexta-feira, assim, né, foi realmente, assim, eu posso afirmar que foi uma grande surpresa para mim, madrugada. E eu lembro que, logo pela manhã, né, aquela chuva de ligações, entrevistas, não só comigo, mas com todos, né, o Léo também, eu lembro que ele fez várias aparições ao vivo nas TVs europeias, e eu lembro de ter mandado uma mensagem aos meus alunos, né, que hoje não haverá aula em decorrência do anúncio do Prêmio Nobel. Mas foi uma mensagem tão rápida porque eu precisava me organizar para o resto do dia. E eu me lembro que na semana seguinte os meus alunos questionaram assim e falaram assim, né, parabéns, né, já tinham sabido, mas eles comentaram assim, mas eu comentei na minha casa que não iria ter aula naquele dia por causa né? E aí meus pais me questionaram, mas como? O que tem a ver um prêmio Nobel
com a tua aula, né? E aí, justamente, eles, no decorrer do dia, que ficaram sabendo que aquele professor deles, lá em Santana do Livramento, tinha, né, fazia parte dessa organização. Então, são anedotas que mostram que a importância e o que mudou na minha vida também mudou no cenário internacional em relação ao próprio discurso e à narrativa que envolve as armas nucleares. Se nós pensarmos em armas nucleares, no nosso subconsciente existe uma ideia de que elas estão seguras, que existem mãos seguras no mundo que possam ter o domínio, o controle e a segurança delas. E esse é um discurso, uma narrativa que vem, obviamente, que foi plantada e reforçada durante muitos anos no decorrer da Guerra Fria. O muro em Berlim caiu, a Guerra Fria, né, acabou, né? Talvez nós tenhamos novas assimetrias e tensões, mas a Guerra Fria acabou e parece que, né, faltou alguém pensar assim, olha, como é que ficam as armas nucleares no decorrer desse novo cenário pós-Guerra Fria. Então, é justamente, eu acho que o papel do Prêmio Nobel, obviamente, que é algo que é muito bom, foi positivo, a parte financeira dele também um aspecto muito importante, mas certamente ele trouxe para a ICANN uma grande responsabilidade, né? Não só para a ICANN em si, mas para todos nós que fazemos parte dela, uma grande responsabilidade de trazer esse debate novamente em alto nível para discutir justamente os aspectos dentro desse novo cenário, né, do porquê da sua existência frente a esse conceito maior e mais importante de segurança internacional e segurança humana. Então, o prêmio ele trouxe um contexto muito importante de trazer à tona um debate esquecido, um assunto que, né, em regiões, né, especialmente no hemisfério sul, como o Léo comentou na sua primeira fala, que o hemisfério sul ele ficou muito alheio a essa conversa, né? A América Latina ela teve o primeiro tratado de proibição de armas nucleares em zonas povoadas, foi na América Latina com o Tratado de Tlatelolco, que foi fomentado principalmente pelo México, mas esse tratado ele traz, né, essa primeira zona livre de armas nucleares em zonas povoadas para a América do Sul, mas acabou que, né, hoje nós temos muito mais conhecimento de que eventual detonação em outro hemisfério vai causar prejuízos em todo o globo. Então, o tratado e o reconhecimento em cima dele permitiu que hoje, né, facilitou pelo menos, né, que hoje nós estejamos aqui com vocês conversando sobre esse tema, né? Permitiu que muitos países tiveram que reformular suas políticas internas, a sua doutrina militar, que mesmo possuindo armas nucleares, hoje elas estão, ou participando, por exemplo, né, dos países membros da OTAN, que participam de uma aliança que ainda confia nas armas nucleares, vários países tiveram que reformular suas doutrinas, né? E eu chamo a atenção, por exemplo, dos Países Baixos, né? Os Países Baixos, durante a negociação do tratado, vejam que eles tanto eram contra o tratado que eles foram, né? Foi o único país que votou contra na adoção dele, né? Foi até um pouco cômico que no final da reunião da Assembleia lá em Nova York, quando foi adotado o tratado, todo mundo bateu palma, né? Todo mundo aplaudiu a adoção do tratado, porque a presidente da conferência, que era uma embaixadora da Costa Rica, ela perguntou, né, alguma objeção e aprovou o tratado por referendo, né? Só que os Países Baixos tinham pedido a palavra para justamente manifestar a contrariedade, né? Mas por que eu chamo a atenção dos Países Baixos? Porque justamente eles foram pressionados pela sociedade civil através do parlamento a participarem da negociação, mesmo eles sendo contra e terem já dito anteriormente que não participariam da negociação, como né, coerentemente, em certa medida, com a política deles, né, o executivo, né, daquele estado teve que participar forçado pelo parlamento, né? Então,
isso traz à tona justamente o debate da existência de armas nucleares, do risco que elas proporcionam, e, obviamente, traz à tona muitas incongruências, como, né, alguns países europeus que possuem armas nucleares e outros que não possuem armas nucleares de sua própria propriedade, vamos dizer assim, mas têm armas estacionadas em seu território, né? Então, né, como no caso dos Países Baixos. Então, o tema das armas nucleares recebeu um grande incentivo com o prêmio. Isso é inegável e muito bem-vindo. Leo, do you have anything to add to this answer, please? Yeah, sure. If I mean, of course, as Christian said, the moment itself, the moment when you suddenly realize that your own organization has been awarded the Nobel Peace Prize is a bit crazy and something that you can't really prepare for, and that is a bit difficult to deal with at the first moment. I dropped everything that I was doing and canceled all the travels I had planned for that weekend, and basically spent the rest of the week trying to make the most of it in order to really, because I think our first reaction was actually quite spot on, which is to use the Nobel Prize in order to attract attention to the fact that nuclear weapons are now prohibited. Which is really what we're trying to do, and I have to say, in that regard, the Nobel Prize helped a lot, because of course the new treaty increased attention for nuclear weapons and for the risks associated with them, but the Nobel Prize did so even more, and also I have to say, often for governments or for think tanks or journalists, it can be easy to dismiss civil society and to dismiss activists and not take too seriously the people who for 70 years have been trying to get rid of nuclear weapons. And certainly there has also been a generational shift in the campaigns and in the activism against nuclear weapons. And so at the beginning, when we in 2013 started to really put the ban treaty on the agenda, for example, in Germany or in other NATO countries, diplomats were not believing that this was a thing. The treaty seemed very unlikely, very distant. The think tanks, the journalists, they were basically laughing in our face and saying, well, you're never going to be able to prohibit the weapons of the most powerful countries on the planet. And so, of course, winning the Nobel Prize made it a lot more difficult to ignore our arguments and to claim that the treaty wasn't so important. And now we are still in the very middle of this debate, because, and I've seen in the Q&A, there's already a question to this on this regard, asking, well, but how is the treaty on the prohibition of nuclear weapons going to relate to those countries that refuse to sign it? Because the nuclear armed states themselves have so far said that they do not want to prohibit nuclear weapons. But that's normal. This is how it's nuclear weapons. You don't want to be legitimate. So of course, at first you're going to try to make up arguments against banning nuclear weapons, and of course you're going to try to make your friends and your allies and your partners to not join the treaty. And so this is the work that we have to do. It will take maybe 10 years, maybe one generation, to really change the perspective, to change the context, to make sure that everyone, and even people as badly informed as some of our heads of state and government, that even they understand that nuclear weapons are no longer seen as a status symbol, but that they are something to be ashamed of. And this shift will come, as it has come for landmines, for cluster munitions, for chemical weapons. So soon nuclear weapons will be seen as something that is a danger to everyone, and that you shouldn't be too proud in bandishing about. So I think in all of these aspects, the prize has helped us a lot, and certainly in making, well, basically advertising the fact that nuclear weapons are now illegal.
more in this regard on the role of road leaders and how the treaty affect the road arena. What's the position, the Brazilian position regarding this treaty? And has this position changed over time since the treaty was presented up until this point? Well, I'm not the best place to talk about this. I just wanted to emphasize the role that Latin America as a whole has played in this entire process from the very beginning. Christian already mentioned it, that in 1967 was the Treaty of Tlatelolco. Latin American and Caribbean countries were the very first ones to adopt a treaty that declared Latin America a region free of nuclear weapons. And since then, of course, it made a lot of sense for all the countries in the region to extend this ban from just a regional ban to a global ban on nuclear weapons, because of course all countries in the world will have to suffer the terrible consequences if anything goes wrong with nuclear weapons. And so it just makes complete sense that every country should have a seat at the table when we decide about nuclear weapons, because this is of such fundamental and global importance. And of course, Brazil was quite early to join the so-called humanitarian initiative that we can maybe speak a bit later on about, and was definitely an early supporter. But maybe Christian can say more in detail about how things have gone since then. Bom, assim como, né, o Léo mencionou, o Brasil foi a iniciativa, né, inicialmente dentro do processo humanitário, o Brasil foi um dos que desde o início apoiou as falas, né? O Brasil tem uma longa tradição pelo desarmamento nuclear, e isso remete a décadas, né, de trabalho e esforço do nosso Itamaraty, do Ministério da Defesa, pela proibição, pela eliminação dessas armas, né? Então, o Brasil tem esse histórico. Durante o período anterior à negociação em si, houve todo um processo humanitário, e esse processo humanitário foi liderado por um grupo pequeno de países e da nossa região, assim, os dois atores presentes eram México e Brasil. Então, assim, o Brasil teve um papel fundamental dentro da negociação e da adoção do tratado, né? Então, isso realmente tem que ser louvado. Pois bem, né? Por alguns motivos, o Brasil foi o primeiro a assinar, como eu mencionei antes, no dia 20 de setembro, né? Pela manhã, o nosso presidente Michel Temer inaugurou a folha de assinaturas do tratado lá na sede em Nova York, né? Às margens das reuniões da Assembleia Geral. E, bom, por alguns motivos técnicos, né? A ratificação ainda no governo Temer acabou atrasando um pouco. E houve hoje a ratificação do Brasil, não quer dizer que é uma posição brasileira, né? Ela está bastante lenta e retrasada, não só por conta da pandemia, mas principalmente hoje por conta da pandemia, né? Então, o tratado hoje ele se encontra dentro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que é uma comissão, né, da nossa Câmara dos Deputados, a Casa do Povo. E essa comissão, como todo mundo sabe, ela hoje é presidida, né, mesmo que agora pro tempore, né, por conta da pandemia, já que não foi feita a nova eleição esse ano, mas ela ainda é presidida pelo Eduardo Bolsonaro, né, membro da família, né, uma das mais famosas do Brasil. E quando ele assumiu a presidência da comissão, ele indicou, né, houve a indicação como relator dessa proposta, o deputado federal, né, Luiz Felipe Orleans e Bragança, né, também uma outra família com um histórico aí no Brasil. E ele, enquanto relator, ele apresentou recentemente, né, uma requisição de audiência pública, da qual, inclusive, né, sou convidado, mas ela ainda não aconteceu. E o engraçado não, mas o paradoxal é que, na visão dele, pelo menos no requerimento da audiência pública, onde ele, em certa medida, quer utilizar a audiência para melhor compreender a matéria,
ele se questiona de que, né, que talvez essas armas ainda sejam necessárias para o Brasil, né, que o Brasil não deveria renunciar a essas armas por conta de eventuais necessidades para a soberania nacional. Então, assim, me parece bastante desconexo enfim, das características técnicas dessa arma e da posição histórica brasileira, né? O governo brasileiro ainda, né, obviamente, não fez nenhum movimento ainda dentro desse cenário, mas nós estamos bastante curiosos e na expectativa de como o Brasil vai se portar nos próximos meses, porque com a entrada em vigor desse tratado no dia 22 de janeiro do próximo agora, né, em um mês e poucos dias, o tratado entra em vigor e há a obrigatoriedade, então, da primeira reunião de Estados-parte, da primeira reunião de Estados-membros desse tratado. O Brasil, obviamente, ele é signatário hoje, né? Ele está no status signatário. Então, o papel que o Brasil teve durante a negociação, ele, inevitavelmente, se não houver a ratificação brasileira a tempo, esse papel vai se diminuir por conta da impossibilidade de ter as mesmas condições de negociação nessa reunião que os demais países que já ratificaram o instrumento, né? Que já depositaram junto ao secretário-geral da ONU o seu instrumento de ratificação. Então, assim, né, a posição brasileira sempre foi muito ativa, inclusive, a gente pode ver no histórico do próprio TNP, que é o Tratado de Não Proliferação, o Brasil sempre foi um ator que fez propostas que levariam ao cumprimento da obrigação que existe no TNP de desarmamento completo. Então, essa postura mais proativa, ela mudou, né? Não há um posicionamento público, uma participação brasileira com a escrita a publicação de artigos em jornais, entrevistas, como no passado. Mas a gente confia que né, considerando não só o histórico da tradição, mas também o interesse nacional, o governo brasileiro tende a não mudar essa postura e levar esse tema adiante, que é um tema de grande importância para a nossa sociedade. Microfone, doutor Roberto. Roberto. Doutor Roberto, está com o microfone fechado. Doutor Roberto, o microfone está fechado. Roberto, I think your microphone. Okay. Thank you. Sorry. I was asking that on a polarized world in which military budgets are on the rise and diplomatic bodies have less money and less prestige, and our understanding of leadership and our expectations regarding our national leaders has dramatically changed, and diplomacy now faces new and more complex challenges. What message does committing to a treaty to ban nuclear weapons send, both to other world leaders, to nationals of your own country? What message is sent by doing so? Realmente estamos vivendo tempos difíceis, né, e controversos, não somente em cenários domésticos, mas também internacionais, que, vamos dizer assim, eu pelo menos espero que em breve possamos voltar ao mais próximo de uma normalidade anterior, né? Seja na palavra de alguns pesquisadores norte-americanos se referindo ao seu próprio país, ou, por exemplo, nas palavras do antigo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Celso Amorim, que também espera que aquilo que hoje choca pare de chocar no futuro, porque né, precisamos avançar em temas, né? E esse avanço inevitavelmente passa pelo fortalecimento das instituições multilaterais, porque não há espaço para atuações individuais né, competindo com grandes potências,
em um cenário cada vez mais complexo e plural, né? Então, essa pulverização de atores, se ela não for mediada por instituições fortalecidas, isso, vamos dizer assim, é criar mais um obstáculo, é ter mais um obstáculo para que sejam avançados temas de tamanha importância, como o fim das armas nucleares, né? Porque esse tratado por si não traz um resultado imediato, vamos dizer assim, em 2021, tal qual as mudanças no clima, outros cenários de desarmamento, como, por exemplo, o uso, né, que já são discussões avançadas, que é o uso da inteligência artificial para armas, né, com a possibilidade de decisão de armar e atirar com base em algoritmos. Nós temos a questão das nanotecnologias também, um tema, né, associado a armas. Então, inevitavelmente, esses temas, eles precisam de um espaço sério e instituições fortes para serem levadas a cabo, né? Então, a mensagem, né, e veja só como a ICANN, em certa medida, ela já trabalha nesse mundo pulverizado, né? Nós não temos esforços somente nos ambientes multilaterais, né? Nós temos ativistas ao redor do globo agindo, né, na parte de educação, né, educando a população sobre o risco dessas armas, da mesma forma atuando junto a atores, né, a atores fundamentais como parlamentares, representantes do executivo em setores estratégicos, para levar adiante o tema das armas nucleares. Mas não só isso, né? Nós temos iniciativas junto a universidades, porque a indústria, né, armas nucleares, a gente pensa que é só uma arma lá, né, estocada, mas não, existe uma grande indústria em volta dessa abominável arma, que envolve pesquisadores, bancos que financiam, porque é uma indústria cara, manter modernizar essas armas não tem um custo barato. Então, todo esse invólucro, né, nós temos ações, né, e uma delas também envolve, por exemplo, né, o apelo das cidades, né, porque a arma nuclear ela é tão nociva e ela chama atenção frente ao direito internacional porque não é possível conceber que uma cidade seja alvo, né? Uma cidade jamais pode ser um alvo militar. Isso é claro, né? Dentro de uma distinção, de uma regra básica de direito internacional humanitário, você tem que distinguir entre civil e combatente. Isso é, né, regra básica. Como uma arma dessas pode distinguir? Como uma cidade pode ser alvo, né? Então, dentro dessas condições, né, nós temos uma iniciativa que é o apelo dos municípios, onde os municípios podem se declarar zonas livres de armas nucleares, bem como nós temos iniciativas que envolvem parar o financiamento dessas armas, né? Nós temos um projeto junto com a Pax International, que é uma organização hoje lá nos Países Baixos, que, né, o título deles, né, é Don't Bank the Bomb, né? Não financie a bomba, porque justamente existem bancos que inclusive no Brasil, né, que possuem parte dos investimentos dos seus clientes, das suas instituições, em pesquisa e desenvolvimento e modernização dessas armas. Então, é importante que a gente visualize, dentro desse cenário tão complexo, vários campos de ação para melhor entregar nossa mensagem e conquistar apoio, né? Então, inevitavelmente, nesse cenário, nós estamos também enfrentando e ampliando a nossa comunicação para falar diretamente com a população, mas sem esquecer esses avanços, né? Porque é um momento muito dramático, não só pelas instituições, mas também pelo momento do tratado. Antigamente, que eu digo até 2017, esse tratado ele era muito na rua e na ONU, né? E nas capitais, porque você tinha que buscar o apoio de parlamentares para movimentar os seus ministérios de relações exteriores, que movimentassem, né, as instituições internacionais. Após a adoção do tratado, esse trabalho todo da ICANN foi direcionado, esse esforço, essa energia foi direcionada para os parlamentos. Por quê? Porque nós precisávamos das ratificações para a entrada em vigor.
né? Então, agora, nós voltamos a pulverizar e a focar em vários atores. Por quê? Porque, além de universalizar o tratado, e nós precisamos de uma maior quantidade de países nele, nós também precisamos fazer com que ele se torne efetivo, né? E, em certa medida, já respondendo um pouco da fala, né, da pergunta, é importante já pensar que esse tratado, embora não tenha assinatura de alguns países chaves, né, que são os detentores de armas nucleares, é colocar neles a obrigação de desarmar, né? Esse tratado servir como um instrumento de estigmatização que projete neles uma obrigação de desarmar, que mesmo eles não fazendo parte inicialmente, eles sintam o peso da responsabilidade de nos colocar em risco e mudar, e a necessidade da mudança da sua postura. Leo, what are your thoughts regarding the message sent by the ratification and the signature of the treaty to ban nuclear weapons? Thank you. Yeah, I mean, I agree. Of course, you know, we've lived a few years now where we have an increasingly polarized world, and so it's a bit difficult to put these things into perspective and to see the ratifications and the entry into force of this treaty in a broader light. But I think, ironically, the bullying from leaders like Trump and so on actually reminds us that we really rely on international law, and so now with Trump not being president anymore, you know, this could be a good moment for rebuilding multilateralism and for reminding ourselves that if we want to have effective treaties on arms control, on disarmament, then what we need is multilateral treaties that you cannot just resign from, that you cannot withdraw from just from one day to the next, because they are only signed between 2 or 3 or 5 countries. So we've seen in the last few years that many treaties have been destroyed in this way. And of course, multilateral treaties have a much stronger staying power and are much more difficult to withdraw from in that sense. So I think this is really the way to go. This is extremely important. Also because, I mean, let's face it, everyone can have nuclear weapons, right? If a country as poor and isolated as North Korea can develop nuclear weapons, then all it takes is not technology and sophistication and resources. All it takes is just to have a political leadership that is crazy enough to believe that they need nuclear weapons for themselves, right? And the truth is, nuclear weapons are not that useful. It's not very credible to use a threat to blow up somebody else's capital city. Nuclear deterrence is not very credible. You have to show the other countries that you are willing and able to launch nuclear weapons at any time. But that, of course, means that you always have nuclear weapons almost in action in order to be credible. And that invariably leads to so many accidents, incidents. It leads to miscalculations. It leads to basically, I mean, dozens of nuclear weapons have been lost. There are hundreds of examples of very severe accidents and human errors with regards to nuclear weapons. So it's really, at the end of the day, like that we only have nuclear weapons for 75 years now, which is an extremely short time frame in human existence in the history of warfighting. So the fact that nothing has gone wrong now in 75 years means that we were lucky, but it doesn't mean that humans as a species are able to deal with the responsibility of having nuclear weapons. Our political systems are too volatile, are too vulnerable to deal with the responsibility of managing nuclear weapons. So we cannot create systems as humans
that are perfect enough in terms of command and control, in terms of securing the weapons, to deal with this responsibility. So I just want to come back to something I said earlier today. The only way to get rid of nuclear weapons is really to create a different perception of them, that they are no longer a status symbol, but really something to be ashamed of. And for that, of course, the treaty prohibiting them under international law is the obvious first step, the first step without which we cannot expect anybody to disarm their weapons if we don't make them illegal first. We also would like to know for our audience that's not familiar with international law, how is an international treaty negotiated at the UN? What are the steps? Could you please give us a very simple overview of this process? Yes, of course. It's a very simple question. If you have a problem, just go to the United Nations, have a treaty negotiated, it'll solve everything. So basically, the first thing you want to do is you want to put the topic on the agenda, right? I mean, only states are subjects of international law. So only states are able to put something on the agenda and to create momentum for a topic, for a treaty, and so on. So the way we did this, of course, we worked with a series of champion states with whom we worked very closely together in order to develop a strategy for putting the prohibition of nuclear weapons on the agenda. This very closely involved also the International Committee of the Red Cross and Red Crescent, and the entire movement actually of the Red Cross and Red Crescent. And then around 2010, on a separate nuclear weapons conference at the United Nations, basically countries started emphasizing more, based on this advocacy, the humanitarian effects of nuclear weapons. So the whole idea was to not treat nuclear weapons as an abstract element of a political theory like deterrence or like game theory, but rather to look at nuclear weapons as physical artifacts and to really put at center stage what nuclear weapons are, because at the end of the day, they are machines that are designed to kill as many civilians as possible, right? This is what they are optimized to do. And so we started putting this at the center stage. What are the humanitarian consequences of the use, the environmental consequences? And this was the argument with which these states would put nuclear weapons on the agenda. But then in a very practical terms, right? I mean, just in terms of logistics, how do you get more states than a handful to focus on this topic and to devote their time and their limited resources to this topic and get more people involved in the bureaucracy of the foreign ministry, right? And so basically you have to imagine a small group of ICANN campaigners walking around all of those United Nations conference rooms in 2012, in 2013, in 2014, in 2015, going to all of the nuclear weapons conferences with lists, just long lists of all of the countries, and then going to each diplomat and asking, "Sir, do you want to join the statement on the humanitarian initiative on nuclear weapons?" And then the key was to not take maybe for an answer. So you have to say either yes or no. And if you say maybe, then you have to give me your phone number so that I can check again tomorrow when you've asked your capital whether you want to be on board of this initiative. And this way you kind of harass all of the diplomats from all of the countries until you have an answer from everyone. And so at the beginning, we had 16 states in 2013 who were on our side. In 2012, sorry. In 2013, we had 35 states. Half a year later at the UN General Assembly, we had 80 states. Then in 2014, we had 125 states. In 2015, it was 159 states. So that was already more than 2/3 of all of the states at the UN. And then slowly we were wondering, well, if so many states agree on this topic, shouldn't that be enough to have a treaty? And then it became a bit difficult because the nuclear armed states are very powerful. And they tried to put obstacles into the way of this treaty, of course, and they tried to convince all of these states to not negotiate a new treaty. So it was a bit challenging at that point.
and many thought that we were not going to make it. But in the end, it was a victory for multilateral diplomacy. It was a victory for democracy at the international level against the dominance of really just a small number of states that usually dominate international diplomacy. And they were able, with their majority, to put negotiations on the agenda of the United Nations General Assembly, and they voted for this. And this meant that the United Nations then had to organize the specific negotiating conferences on which then the states were able to meet and actually work out the treaty text paragraph by paragraph, which was then adopted in 2017. And so, of course, that's how you negotiate a treaty. And then the next step, of course, is getting states to sign it, to ratify it, and so that's what we've been doing ever since. Professor Christian, could you please add something to this answer? Do you think that's... Roberto, eu acho que o Léo foi bastante didático. Eu só, né, vamos dizer assim, só vou chamar atenção para alguns outros aspectos, né, porque esse tratado e esse movimento humanitário né, do impacto humanitário que levou a cabo esse tratado dentro das Nações Unidas, ele teve uma série de passos assim e desafios e angústias, né, que acho que vale a pena compartilhar, que é o fato de que você precisa de uma série de reuniões fora do ambiente da ONU, né? Ou seja, a Noruega, o México e a Áustria foram países fundamentais que sediaram conferências dentro desse tópico, né? Conferências importantes que aumentaram a sensibilização e a importância desse tema para ser levado para a ONU. Mas antes mesmo disso, né, ainda existiam muitas angústias se esse tratado iria ser bem recebido dentro das regras de procedimento da ONU. Então, existe uma série de aspectos e características que uma negociação dentro da ONU possa ocorrer ou fora da ONU, né? Então, existem tratados que pela forma de ingresso dentro dessa discussão, né, de como esse tema é colocado na agenda, assim, né, usando o termo do Léo, né, que é basicamente o que aconteceu, mas alguns temas, por exemplo, por ingressarem na ONU através da Conferência de Desarmamento, que é uma reunião anual que há mais de 30 anos não chega ao consenso sobre o tema da reunião e logo após ela é encerrada, né? Então faz 30 anos que os estados se encontram, né? O presidente da conferência tenta aprovar a agenda do dia, eles não conseguem entrar no consenso da agenda e essa reunião é encerrada, né? Então chega a ser cômico de imaginar que isso ocorra até, né, nos dias atuais. Fora essa, nós temos a conferência, né, a chamada Convenção sobre Certas Armas Convencionais, para dizer um nome mais curto, né, porque é uma convenção bastante longa, que tem 5 anexos, né, e essa é outra convenção que, por exemplo, outros temas já foram levados a cabo lá, e que não tiveram um texto tão positivo quanto é o texto do Tratado de Armas Nucleares, né, o TPAN. E aí eu chamo a atenção justamente por conta disso, né? O TPAN, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, ele reacendeu a possibilidade, a esperança no multilateralismo dentro da ONU, né? Porque esse tratado ele foi, e aí os passos que o Léo falou, né? Às vezes a gente recebe de alguns amigos, né? Você está indo para a ONU, né? É um grande prestígio, né? Mas é muito trabalho, é muito sapato que você perde, né? Caminhando de um lado para o outro para tentar movimentar esse tema ou qualquer outro, né? Então, esse tratado, ao ser negociado na Assembleia Geral, com regras de procedimento, foi muito positivo e justamente reacendeu a esperança de que a ONU é uma instituição capaz de lidar com os desafios da nossa época, né? Então, era isso que eu queria chamar a atenção. Obrigado, Roberto. On the same line of thought,
During this year, we have watched the undermining of science and the weakening of diplomacy and that of multilateral organizations, as well as the weakening of international cooperation to tackle global issues as a whole, not only the ban on nuclear weapons, but as Leo has mentioned, climate change and other issues. So we would like to know, how can civil society better organize to contribute to the establishment of an effective international agenda? You guys have a case, a success story to tell. Could you please share this story with us? Bom, eu, né, de forma bem sucinta, eu acho que talvez o Léo possa ser mais didático que eu, né? Mas eu acredito muito em uma mensagem clara, né, fundada em argumentos científicos, racionais, uma mensagem clara e uma mobilização organizada da sociedade civil. Isso é fundamental, né? E quando eu chamo sociedade civil, não estou dizendo da pessoa na rua, né? Eu também chamo a atenção e, claro, né, a OAB, enquanto uma organização fundamental e essencial, né, a administração da justiça e o seu papel fundamental na sociedade, é por isso que, né, possui as características especiais de autarquia que tem, é inevitável que as instituições também tomem partido e se mobilizem a fim de alcançar novos patamares e novas narrativas, né? Novas narrativas para avançar em temas, né, dos mais diversos, seja, né, igualdade racial, gênero, enfim, todos os temas que estão na agenda nesse século, por assim dizer, né? E eu acho que instrumentos são instrumentos internacionais e sempre buscar sinergia. Eu acho que a sinergia também tem uma característica fundamental. E se a gente for ver, existem vários aspectos internacionais, globais, que se conectam entre os vários discursos, né? E um deles, por exemplo, é a agenda, né, Agenda 2030, Agenda 2030, que que inevitavelmente mostra o papel fundamental do Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, que estabelece ali, né, uma série, né, não há tudo que a gente possa estar fazendo hoje, ela se enquadra em algum dos objetivos né, do milênio. Então, a Agenda 2030 é um aspecto, um instrumento fundamental não só para a pessoa, mas também as instituições. Eu vejo pelo próprio lado da minha universidade, das universidades federais, onde muitas delas estão apoiando todos os seus projetos, sejam eles de extensão ou de pesquisa, no alcance dos objetivos da Agenda 2030. Então, essa agenda ela não pode ser só das universidades, dos professores ou das ONGs, né? Também é das instituições, das empresas, e compete a todos nós implementarmos ela. Então, a mobilização com sinergia, com mensagens claras, né? Com um acordo de mensagens claras, acredito que tem um grande potencial dentro desse mundo muito, né, complexo que, vamos dizer assim, eu ao menos espero que melhore e nos traga mais, vamos dizer assim, uma maior tranquilidade para agir, né, sem receber ameaças, sem ser, enfim, atingido por coisas que teoricamente já deveriam ter sido superadas há alguns séculos atrás, né? Num debate racional de ideias e defesa dessas ideias. Nada mais do que enaltecer a advocacia, justamente enaltecer o alcance e a organização de um debate, de uma defesa de interesses sem a possibilidade sem a existência de medo, né? E, inevitavelmente, acho que esse é um tema que a gente espera que no futuro próximo, quanto mais cedo possível, a gente possa alcançar. Leo, civil society organizes in a different way
in Europe. Do you have anything to add regarding how Europeans organize to mobilize their leaders, and how can civil society contribute then to the establishment of international agendas? Thanks. Yeah, I think that that's a very useful approach that Christian lined out. I think that the one thing I would emphasize in addition to that, what was already said, is fairly simple. Is really to listen also to the experts and try to really have a policy agenda that takes account of the many things that we already know, and that can then also identify issues that have a lot of urgency to act on. And what I mean by experts is not so much, the maybe more academic, boring think tanks funded by public money that legitimize government policy and choices, but proper scientific experts like doctors, geologists, climate scientists, or people dealing with armaments, for example, in the humanitarian community, in the Red Cross, and so on. And just the latest example, it's quite obvious, is of course the pandemic, right? I mean, to have a global pandemic now is not a surprise. It was announced. I myself have watched at least half a dozen movies in which you have lots of experts and documentaries and so on explaining how the likelihood is for a new global pandemic, like in the Spanish flu, of the various pandemics that could have become global, and of course all the zoonotic diseases that may still become a pandemic in the future. This was very well known. Everyone was aware in policy circles that pandemics are a thing, and that the likelihood is very high that we're going to get another one. And yet we see how badly prepared we were for it. No? And nuclear weapons, in a way, is very similar to that, because everyone who's an expert of nuclear weapons is going to tell you that it's impossible that we will avoid accidents forever. And that, of course, if we have nuclear weapons on the planet and we have 15,000 of them, of course, they will be used again, whether by accident, by miscalculation, or whether it happens on purpose. Whether there's a breakdown in communication in Moscow, or maybe an escalation in Kashmir between India and Pakistan. Nuclear weapons are a huge danger, and anybody who works on this in a more or less scientific way can tell you that. And it's the same on climate change, right? I mean, we really have to listen to the experts, those people who really do a lot of research on these issues and can tell us exactly what's been going on. I mean, we've had very good climate science since the 1960s. So if we just listened a little bit more to experts who come with proper studies and arguments, that can really be very valuable in order to make sure that as humans, we actually benefit of our incredible capacity to understand stuff. We have a question from the audience. Mauricio Colizol asked, considering the treaty that interdicts nuclear weapons won't have legal applicability to those countries that refuse to sign it, how can we understand in a planetary level the international and strategic relations from the point of view of disarmed countries in relation to countries that are full members of the United Nations Security Council and other countries that have nuclear weapons? I'll add to this question, our last question of this afternoon, that's what's next for this campaign to banish nuclear weapons? Because I think these two questions have a very close link. Could you please give us an overview, Leo? Sure. So of course, there's a few elements to unpack here in the question. One is, of course, having nuclear weapons and sitting in the United Nations Security Council. There's a bit of a correlation, but there's no causation. And we have only 5
permanent members in the Security Council and 9 countries with nuclear weapons. So so I wouldn't overplay that aspect too much. But of course, the question remains, what happens with countries who have nuclear weapons and do not sign this treaty? And the overall, the answer is that, well, first of all, if a massive majority of countries on the planet says that nuclear weapons are illegal, that it's unacceptable to threaten our survival with these weapons of mass destruction, and that they have a right and a responsibility to do everything within their power to work for nuclear disarmament. Well, you know, that's quite a massive statement. So adopting such a treaty and getting it ratified by over 100 countries, as we hope to achieve in the next few years, is, of course, it changes fundamentally the political, the legal, and the strategic context in which we think about nuclear weapons. So, I mean, the first thing is not to underestimate the power of redefining nuclear weapons in such a way. The second part is, of course, it has legal consequences for example, the International Court of Justice, or for UN organizations that have to limit their cooperation with any body and institution that is involved with nuclear weapons and delivery vehicles. Then there's economic impacts. So, you know, global banks do not usually have to stick to their own country or the legal regime of their country. Basically, what global banks do when they develop their investment policies and their policies on what they call controversial weapons is they follow international law. And global banks, they don't care about nuclear weapons, they don't care about cluster munitions, but they want to stay out of trouble. So we've seen, even before entry into force of the treaty, that global banks like Deutsche Bank, like Commerzbank, like KBC, ING, you know, very massive banks have changed their policies, specifically mentioning the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons as the reason why they wanted to take their money out of companies that are involved in nuclear weapons. And the same goes for pension funds, the same goes for sovereign wealth funds in Norway and so on. But then, of course, there's moral effects as well. There's political consequences of the ban of nuclear weapons, where parliamentarians, governments have to, for the first time in many decades, justify why they still rely on nuclear weapons. And it becomes much more difficult now with the additional scrutiny to make a cost-benefit analysis of nuclear deterrence and say that, you know, the imagined benefits of nuclear deterrence justify the massive risk and the very high military budget costs of keeping nuclear weapons ready all the time. So we notice that day in and day out, these people have not had to justify nuclear weapons in a long time, because otherwise they would have a lot stronger arguments and they wouldn't be using completely illogical fallacies and frankly ridiculous concepts and contortions in order to justify why Belgium or Germany, countries that are surrounded by friends, have to have nuclear weapons on their territory. I mean, it's a bit bizarre, but you know, it's going to take some time, and you know, we're very confident that all of these countries will shift their policies on nuclear weapons, if only because this is what people want. Nobody wants to have weapons of mass destruction. We do surveys all the time, even in nuclear armed states. Big majorities are opposed to nuclear weapons. Also in NATO countries, massive majorities want their countries to ban nuclear weapons and to stop the policy of nuclear deterrence. So, you know, even if the nuclear armed states will not be the first to join, the order of business is clear. First, you make nuclear weapons illegal. Then you convince the allies and partners of the nuclear armed states. And then you ask the nuclear armed states to honor international law, and you make it ever more difficult via political, via economic, via legal means for them to sustain their nuclear armaments. And this, I think, also answers
the way forward for ICANN. This is our agenda. On the one hand, we want to get as many countries as possible to ratify this treaty, because we're not content with entry into force. We want the large majority of countries that has already voted in favor of this treaty. We want all of these states to ratify the treaty and put it into full legal force. And secondly, at the same time, we want to use this treaty as a tool to delegitimize nuclear weapons and to really make life difficult for anybody who is involved in producing nuclear weapons, in using nuclear weapons, or in the maintenance of delivery vehicles, of planes, and of all of the parts and components that go into the nuclear weapons complex. Professor Christian, could you please give us an overview? O único ponto assim que talvez assim sobre o aspecto legal ainda é que todo esse conjunto de aspectos que o Leo, né, brilhantemente expôs, é o fato de que a gente busca também, tem a expectativa de que no futuro esse tratado possa ingressar dentro do que nós chamamos de direito consuetudinário e se tornar parte, assim, né, com bastante ênfase do corpo de normas do direito internacional humanitário, mesmo aqueles que não ingressaram nele, né, e acho que é dentro desse contexto, por exemplo, né, que tão logo esse tratado foi adotado e assinado, os países, né, nuclearmente armados dentro do conceito do TNP, eles emitiram nota dizendo que não reconheciam o tratado, que não iriam se submeter às suas normas, já criando uma narrativa contrária à possibilidade eventual de que esse tratado possa ser considerado parte do direito costumeiro. Então, dentro desse aspecto, eu acho que esse grande conjunto de restrições que hoje passam a existir dentro do cenário legal de alguns países e internacionalmente, está gerando já né, uma mudança, e a gente espera que essa mudança, aos poucos, vá, vamos dizer assim, ampliar as características e a aplicação desse tratado. Né? A gente tem exemplos já né, bastante sólidos para dizer, por exemplo, que embora os Estados Unidos não tenham assinado o Tratado de Proibição de Minas Terrestres Antipessoal, ele não usa essas armas desde a década de 90. Né? Claro, né, alguns podem dizer que essas armas já são obsoletas, mas elas ainda estão presentes em arsenais, mas elas não foram mais utilizadas de maneira massiva, e isso tem mostrado o desenvolvimento de muitos países que eram afetados por elas, que a partir desse tratado das obrigações impostas tiveram suas áreas limpas, né, organizadas, né, feito um trabalho de desminagem e que hoje beneficia a população. Então, a gente espera que isso também aconteça com o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, ou seja, aos poucos, né, a gente vai alcançar esse tão ambicioso projeto que é, né, a abolição dessas armas. O pontapé inicial, como o Leo falou, já foi dado, né? Primeiro, né, e agora elas definitivamente, não há, né, o que aconteça, dia 22 de janeiro, elas são ilegais. Né? Eu gostaria, então, de agora agradecer ao nosso presidente da OAB do Rio Grande do Sul e a diretoria, em nome da doutora Fabiana Bart, as diretorias e membros das comissões de Direitos Humanos e de Relações Internacionais e Integração do Mercosul do Rio Grande do Sul. Gostaria de agradecer também a equipe de TI, a Secretaria das Comissões da OAB do Rio Grande do Sul e os demais apoiadores e equipes de apoio que tornaram esse evento possível. And once again, I have the honor of thanking our speakers of this afternoon, not only for their lectures on this event, but also, most importantly, for their leadership and their bravery, championing a cause that might very well represent
and assure the continuance of human life on our planet. It is our commitment as a global community for our own sake and that of generations to come to ensure that the horrors of nuclear war will be kept as a shameful chapter of our past and thus no longer be a threat to any other human life, alive today or yet to be born. So, for attending this event, for realizing the crucial importance of this issue, and thank you all. Good afternoon. Muito obrigado. Thank you very much. Obrigado, Thank you very Roberto much. e Roberto. Bye-bye. Bye, 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 bye. Bye, bye. Thank you. Estava excelente, Roberto, Roque, Aline.